É Gênesis 26 e Hebreus 12. Vamos ler dois textos que eu quero que vocês acompanhem. São poucos textos que nós vamos estudar, ler, porém com conclusões profundas, né? Gênesis 26, 34 e 35. Diz assim, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, para os pais, né? Se tornaram as esposas, o casamento dele se tornou uma amargura de espírito, não só uma tribulaçãozinha ou outra, mas algo muito profundo, mexeu com os pais, né? Aí, para completar esse texto, e a gente vai entender melhor, Hebreus 12, 16, que também vai falar de Esaú. Nós vamos tirar o exemplo de Esaú, para a gente tirar o exemplo como não ser, né? Vamos estudar aqui falar um pouco de Esaú, que a gente, falando de Esaú, a gente vai entendendo qual é o caminho que deve seguir, né? Pois bem, então, Hebreus 12, 16, como é que diz aí a igreja? Hebreus 12, 16, sobre Esaú. Então, no capítulo 26, aqui vai dizer que Esaú, ele tomou por mulheres para sua esposa, para ser sua esposa, mulheres, a expressão aqui diz, filha de Beri, e a Basemate, Elon, filha de Elon, Eteu, Eteias, Cananeias. O povo cananeu, ele era formado por várias raças, né? Às vezes a Bíblia usa a expressão cananeu para representar todos aqueles povos, Girgazeu, Jebuseu, Ferezeu, não é fariseu. Fariseu era a religião do Novo Testamento, é Ferezeus, Girgazeus, Jebuseus, que de onde vem, que foram deles que se centralizaram lá onde era Jerusalém. Então esses Zeus aí, tudinho, às vezes a Bíblia resume como cananeu, porque eles moravam naquela região, para onde foi Canaã morar. Então o Esaú, ele escolhe para sua esposa, para ser sua esposa, duas mulheres cananeias. Primeiro, aí a Bíblia vai dizer no versículo 30, que essas mulheres se tornaram amargura de espírito para os pais, né? Isaac e Rebeca. Primeiro porque ele quebra uma tradição, e não era para entender, não é para a gente entender aqui tradição num mau sentido, como Jesus dizia que os fariseus, eles anulavam o mandamento de Deus por causa da tradição deles. Não é isso não, era uma tradição boa. Paulo fala de tradição no sentido de que eles vieram aprendendo com o seu ancestral Abraão. Por exemplo, Abraão não foi polígamo, né? Abraão, a poligamia já existia desde da primeira geração depois da queda, quando Caim cai, né, mata seu irmão. Dele já surge uma geração, e eu acho que é Gênesis 5, já tem um homem que toma duas mulheres lá, esqueço o nome dele, ele já toma duas mulheres, Lameque, alguma coisa assim. Então isso já existia. Agora Abraão, ele não quis, ele era diferente, ele tinha uma compreensão diferente. Então Abraão não era polígamo, ele era casado com uma mulher, depois ele casou com outra, mas depois que a primeira morreu, Sara morreu, ele casou com outra. E ninguém sabe a forma do casamento de Abraão, mas era um casamento muito equilibrado. Ele amava muito sua esposa e vice-versa, sua esposa o amava também muito, né? Então ele começou realmente como um modelo. Quando ele passa para a segunda geração desses chamados por Deus, dessa geração patriarcal, vem Isaac, não é isso? Ele gera Ismael, teve aquele problema, mas aí dentro da geração escolhida vem Isaac. O Isaac segue o mesmo padrão, e ele vai até além de Abraão nesse quesito, porque não é dito a forma como Abraão escolheu sua esposa, não é dito, mas Isaac é. Isaac confiou no seu pai. Ali tudo é figura para nós hoje, lá foi realidade, para nós é figura, é entendimento, são
mostram realidades, porque ele é o nosso pai na fé. É ou não é? Então você vai ver que não é dito sobre Abraão, mas é dito sobre Isaac. Isaac não agiu se impondo com relação à sua vontade, porque onde eles viviam existiam muitas cananeias. E se você for observar, elas eram bonitas, porque quando você vai ver lá na frente, quando Moisés está tirando o povo, eu sei que é bem mais na frente, mas não é tão assim lá na frente. Quando Moisés está seguindo com o povo, ele passa numa região onde havia muitos desses povos aqui. E o povo entra para a prostituição porque as mulheres eram bonitas. Até Balaão que ensinou. Bonitas por quê? Porque elas eram mais dadas às coisas da carne. Então, vai desde as vestimentas, há uma preocupação exagerada com a aparência física. Isso acaba levando elas a terem uma aparência de chamar a atenção. Então, no tempo de Isaac já tinha, mas Isaac não quis. Quando chegou o tempo, quem entendeu que era a hora? Volte lá. Na história de Abraão, Isaac era um jovem, um rapaz. Não era tão de 16 anos não, me parece que ele já tinha aí uns 25 anos, não sei, 30, 40, não sei. Mas é proporcional, né? Eles viviam também bem mais. Então, você não vê Isaac se opor e nem se adiantar como Esaú. Você vai ver que, pastor, não, é uma questão de fé, é uma questão de querer servir a Deus e agradar. Você vai ver que Esaú não espera. Esaú espera. Eu pergunto, Esaú sendo o primogênito, o primeiro filho que despertou para casar, da terceira geração, Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas. Esaú esperou? Esaú orou? Esaú teve alguma coisa de Deus aí? Não. Teve foi tristeza, porque ele não segue aquilo que Deus está ensinando. Ele é o pai da fé, ele é o começo de uma geração, ele é o começo de um modelo de vida. Ele é o começo de uma geração divina na terra, Abraão, que Deus está apontando o que é andar por fé. Por isso que ele é chamado de o nosso pai na fé. Ele é o começo de uma geração que anda por fé, que vive pela fé, que aprende a confiar em Deus e crê que Deus vai suprir. Muito embora às vezes as coisas aparentem impossibilidade, dificuldade, ou mesmo impossibilidade, como no caso de Abraão já começou assim, que ele não podia nem ter filho, nem ele, nem a esposa, Deus proveu, é verdade ou não? Mostrando que ele faz, que ele é Deus, que ele cuida, que ele tem na sua dispensa tudo que o seu povo precisa. Dá até para dar uns pulos aí, sapatear, andar. Esaú quebra essa tradição, e ele vai em busca. É por isso que a amargura é de espírito, não é só pelas meninas, que também iam ter problema. Por que iam ter problema? Porque, eu vou já falar, né? Depois, não sei se eu falo agora ou eu falo depois, que ia ter problema. Pois bem, então Esaú mostra, vou falar daqui a pouco, Esaú mostra o quê? E porque ele gera essa angústia dentro no coração dos pais, no espírito, no homem interior, lá na alma. A Bíblia usa essa expressão espírito para falar de algo mesmo bem profundo. É que eles têm um primogênito que não manifesta uma fé verdadeira. Apesar de ser o primeiro, o que iria herdar a bênção, tal como Isaac herdou e seguiu o exemplo do pai, sendo um homem manso, um homem que esperou no Senhor, cujo coração e vida e ministério e tudo Deus se agradou. Quando nasce o seu primeiro filho, Esaú, é um homem que não manifesta uma fé sincera. Ele não tem uma crença verdadeira, apesar de ser criado nessa ambiência espiritual, nesse círculo de uma disciplina, de uma carga, vamos dizer assim, hereditária, de uma herança muito boa,
de bons exemplos de seus ancestrais e de conviver num ambiente muito bem disciplinado, equilibrado, de muito controle de Deus, ele manifesta uma fé defeituosa. Quem está entendendo? Essa fé, ela às vezes, você percebe em alguém a fé, quando alguém não está desenvolvendo. Você percebe muitas vezes quando alguém não está acompanhando, não está seguindo. A gente, pai percebe filho, pastor percebe ovelha, na relação um amigo, um casal, um percebe o outro, amigo, um percebe o outro, e tudo já entristece, mas essa tristeza ela é tratada no nosso coração pela esperança de uma mudança. Por que gera essa tristeza no coração aqui de Isaac e Esaú, de Isaac e Rebeca, do casal? Porque agora eles estão começando a perceber que as decisões começaram a ser tomadas fruto daquela falta de espiritualidade que havia em Esaú. É claro que eles já percebiam, mas agora as decisões começaram a acontecer. É como você ter um filho, um amigo, esposo, esposa, uma ovelha. Você está percebendo que não está bem, está relaxando, mas aí você suporta, você está orando, esperando a mudança. Mas aí aquela pessoa faz uma coisa, aí vem aquele baque. Mas de certa forma já era esperado, porque aquilo ali é manifestação do que estava dentro. Está só acontecendo. Quem está entendendo aí? Então é uma amargura, mas ele já conhecia o filho que ele tinha. Ele já tinha vendido o direito de primogenitura, né? Um dia eu já expliquei isso aqui. Então, se não há uma crença verdadeira, genuína, uma fé alicerçada conforme a Bíblia ensina, não haverá disciplina, não haverá controle. E é o que vai acontecer com Esaú. E também não há temor na alma. Quem está entendendo? E é o que vai acontecer com Esaú. Não há temor. Ele vai tomar essa decisão sem o menor consentimento ou aprovação dos seus pais. O homem crente, a mulher crente, o ser humano crente, não pode nem deve viver dissolutamente, como quem não se deve prestar conta a ninguém. Porque eu quero, eu decidi, eu gostei, é bom, eu acho, eu penso, eu concluí dessa forma. Lembra do cálculo? Outro dia nós pregamos aqui sobre o cálculo, de fazer o cálculo. Quem lembra do texto? Uma palavrinha que significa efetuar um cálculo em si. E ele confiou nele, não confiou na decisão de Deus, mas confiou no seu cálculo. Judas, lembra que eu falei aqui? Que Judas confiava no seu cálculo, ele analisava as coisas, era estranha. Até Jesus fazendo, ele criticava, porque ele confiava mais no seu cálculo do que na palavra do seu mestre. Quem está entendendo? Então, voltando, o homem crente, ele não pode agir assim dissolutamente, andar dessa forma. Ele tem regras, e essa regra é a sua fé que lhe impõe. Muito embora essa regra ela é uma regra sem cerca, porque ela não lhe impõe obrigação. Você é livre, porém, se você assume a fé verdadeira, a sua fé lhe impõe. É aquilo que Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, porém a minha fé coloca limites para mim, mas eu posso ir. Quem está entendendo? Diga amém. Pois é, então aí nós vamos entender. Eu falei um pouco sobre a escolha, a decisão, os atos de Esaú. Aí você vai entender o que o escritor dos Hebreus, que é muito profundo na revelação bíblica, e aí a gente vê o quanto esses homens eram inspirados por Deus. Hebreus 12:16.
Agora nós vamos entender o conceito que a Bíblia dá de Esaú. O que a Bíblia diz que Esaú era? Vamos lá, Hebreus 12:16, a igreja, vai. Num primeiro momento, olhe para cá, é importante a gente entender isso aqui. Num primeiro momento, o que a Bíblia está chamando Esaú? Impuro e profano, não é? Impuro e profano. Olhe para cá. Se você pegar umas versões mais fáceis da Bíblia, versões mais atualizadas, vai dizer assim, que ninguém seja sexualmente impuro, imoral, e não tenha respeito pelas coisas sagradas. Profano. O que é o profano? Não tem respeito pelas coisas sagradas. O que é o impuro? Esaú era impuro e profano. Impuro, aqui a versão diz, sexualmente imoral. Ou, ninguém se deixa arrastar por pecados sexuais. A Bíblia Viva diz assim, nem se torne negligente para com Deus. Não está dito aí? Ninguém seja impuro, como foi Esaú, impuro e profano, não é? Na versão Ara, a primeira que a gente leu, Hebreus 12:16. Vamos ficar nesse versículo aí. Você vai entender a profundidade desse versículo. Diz assim, nem haja alguém ou algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Eu li duas versões mais atualizadas que vai falar o que é ser impuro, que diz que Esaú era impuro e é para ninguém ser como Esaú impuro. O que é impuro? Sexualmente imoral, arrastado por pecado sexual. O que é profano? Que não respeita as coisas sagradas e negligente com as coisas sagradas, as coisas de Deus. Certo? A minha pergunta é, quando fala assim, que Esaú, ele era impuro, ou então ele era arrastado por pecados sexuais, ou então ele era sexualmente imoral, onde é que mostra que Esaú era assim? Esaú, onde é que mostra? Que Esaú era arrastado por pecados sexuais, que Esaú era sexualmente imoral. A ideia que dá era de alguém que vive na vida, né? Como a turma chama, né? Na prostituição, e come com outra, não é isso? A ideia que a gente tem em primeiro plano quando a gente lê? Sim ou não? Mas o que o escritor está falando de Esaú? Onde é que Esaú foi sexualmente imoral? Onde foi que Esaú foi arrastado por pecados sexuais? Que o escritor aos Hebreus diz, 12:16. Vou ler de novo: nem haja algum impuro e nem profano como foi Esaú. O impuro é o arrastado por pecados sexuais, é o que é levado pela imoralidade sexual. Onde Esaú foi? O que o escritor aos Hebreus quer dizer para nós? Quando ele se casou, sabe o que quer dizer? É que o prazer sexual suplantou o seu desejo de servir e agradar a Deus, e ele foi arrastado. Ele não se freia para viver o que Deus tem para ele, e ele casou. Quem está entendendo? Mas o casamento dele não foi mediante um propósito, mas um desejo sexual, uma vontade de ter mulher ou esposo. É isso que a Bíblia diz. E por isso que associado à impureza está a profanação. Ele foi impuro e que mais? Profano. Porque não valor. Por que ele era impuro? Porque ele não tinha respeito às coisas de Deus. Ele não dava o valor necessário ao que Deus tinha para ele. Por isso ele arrumava argumento e entrou no casamento. Pelo contrário do seu pai. O que seu pai fez? Seu pai podia até ter visto uma vizinha, uma filha do fazendeiro ali, do rei não sei de onde e tal, era bonita e tudo, mas ele esperou seu pai dizer, e fez propósito de casar com uma menina que ele nem sabia a cara, e ele teve sorte.
que a Bíblia diz que veio uma bonitona. Quem está entendendo? Mas ele se sujeitou. Quando a Bíblia diz que Isaac foi orar no campo, ele foi pedir para Deus trazer a dele, com a qual ele iria cumprir na terra o propósito do Senhor. Isso é uma mensagem difícil de ser entendida pela nossa geração. Ou não? O que vocês acham? É por isso que diz que ele era impuro e profano. A impureza é o arrastamento, é o ser arrastado por essas coisas em detrimento de propósito divino. Quem está entendendo aí, diga amém, misericórdia. O profano é o não espiritual. O homem espiritual, ele toma as decisões a partir do espiritual. O Esaú não tomava. Você pode ver como era ele. Ele chegou em casa irritado. Aliás, a Bíblia diz que ele chegou em casa exausto. Ele chegou em casa esmurecido, tinha ido caçar. Chegou em casa cansado, com fome. Aí Jacó está lá fazendo um guisadozinho de dente. Não sei nem o que é. Estou só dizendo o que a Bíblia diz, né? Mas era uma coisa gostosa que cheirava longe. Aí ele foi lá e disse: rapaz, me arruma aí um pouquinho desse teu guisado aí, esse teu negócio aí, essa tua comida aí que eu não sei nem o que é. Aí o Jacó disse: eu te dou até todinho aqui se tu quiser, mas eu te vendo aqui. Te dou não, eu te vendo. Tu me passa teu direito para uma genitura, eu te dou aqui. Você quer que vai adiantar esse negócio de eu ser primogênito se eu tiver morto de fome? Onde, irmão, que ele ia morrer? Garanto que Esaú ia morrer. Chegou com fome. Aí chegar lá, se Jacó não desse, ele morria. Vou morrer bem aqui. Não, porque não dava valor. Quando a gente não dá valor, quando a gente se chateia, a gente joga muita coisa fora. É verdade ou não? Quando a gente está esmurecido, a gente joga muita coisa fora. Quando a gente está de um jeito ou de outro, a gente joga muita coisa fora, que nem Esaú, porque a gente não dá valor. Está chateado, chuta, esculhamba, xinga, joga fora, toma decisões. Olha o que Esaú está dizendo: o que me adianta aí, rapaz? Pô, me dá logo aí que eu vendo é tudo. Porque não dá valor. Um dia eu estava pensando nisso aqui, né? Que às vezes a pessoa diz assim: não, mas ele só falou. Pô, diz assim, brincando: ei, pô, eu cheguei com fome. Aí, me dá aí, eu estou para morrer de fome, me dá aí um pouquinho dessa comida. Tu dá tua alma para o diabo? Se tu der tua alma para o diabo, eu te dou essa comida aqui todinha. Cara, dou nada. É verdade ou não? Tu deixa teu filho morrer? Duvido se ele diz, não tem tom de brincadeira. Ele diz? Não diz, porque ele dá valor. Agora, quando não tem valor, ele diz: o que adianta esse negócio aí, rapaz? Eu estou para morrer de fome. Mas diz assim, tu dá tua... Chega aqui o Cristiane que nem gosta muito, não, ela não gosta muito. Chega aqui com fome, me dá aí, não dá um pouquinho de cuidado, porque eu estou aqui com fome, cheguei do serviço aqui e tal. Tu dá tua alma para o diabo, eu te dou aqui esse pão aqui assadinho aqui, dou nada, está repreendido, está queimado. Pega o ônibus ou o Uber, eu chamo o Diego, vai-se embora com fome assim mesmo, vai-se embora, vai comer em casa, mas não vende alma, nem diz. Não é verdade? Tu dá o Cristo para o capiroto. se eu te desse bem aqui, tu dá o Cristo para o capiroto, está repreendido. Deu logo assim, né? Mas quando a gente não dá valor, o que vale? Aqui só mostra que ele era um homem não espiritual, que não dava valor às coisas de Deus. Quem está entendendo? Então, já quero até começar a concluir, ó. A tristeza, ela vem porque ali havia uma família. Rebeca, ela era uma mulher crente, apesar de todo servo de Deus. Você vai ver como desde Abraão e Sara tiveram aquele pequeno deslize, ela também teve o dela. Mas Rebeca era uma mulher de Deus. Isaac era um homem de Deus, e Rebeca também. A tristeza no espírito. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, que essas coisas, quando eu estou falando, é bom a gente fica com aquela vontade de toda a igreja estar, né? Rebeca era um homem, era uma mulher que sentia. Isaac e Rebeca. Isaac era um homem, Rebeca era uma mulher que sentiam a espiritualidade. Quando ela está grávida, com aquele buchão, ela está angustiada e agoniada. É verdade ou não? E havia uma revolução dentro dela, que ela foi orar e ela disse para o Senhor: o que ela disse? Se é para continuar assim, hein? Fale alto para me ouvir, me ajudem a pregar. Melhor morrer. Ali a Bíblia mostra que o que ela estava passando
era além do físico. Não era simplesmente um casal, que hoje tem mulher que para de 8. Já vi na televisão aí, no jornal, mulher que para 6 filhos. Eita! Rebeca estava com dor no bucho. Não era? Quem eram os dois que estavam no bucho de Rebeca? Esaú e Jacó. E aquilo ela está passando porque ela é uma mulher espiritual. E ela vai perguntar para Deus por que tamanha angústia, porque ela passava tanta coisa ali. Aí a voz de Deus, a resposta de Deus vem para ela e diz assim: olha, o que está no teu ventre não são só 2 crianças, mas 2 nações. Ou seja, ela sentiu o espiritual. Hoje, às vezes, a gente vê crentes na igreja que atenta no mistério, que canta, que prega, que entra no mistério, mas não tem angústia espiritual, não sente o espiritual. Uma vez um pastor amigo meu, nós passávamos tanta luta junto. Aí ele chegou em casa um dia, a mulher dele disse: não sei o que vocês sentem. Vocês vivem dizendo que sente peso, que é difícil, que está pesado. Eu não sinto nadinha, não vejo isso. Claro, natural. Se fosse como Rebeca sentia, quando o espiritual estava se movendo, quando Deus estava fazendo grandes coisas e o inferno quer atrapalhar, a pessoa sente o fardo, o peso, a cobrança, o incômodo. Agora quem vive no natural, sabe que hora se aperreia? Quando falta dinheiro, quando o menino cai e quebra o queixo, quando o vizinho apurrinha, quando lá no serviço tem uma tribulação. Ai meu Deus, eu estou numa tribulação. Natural. Tudo dessa vida, só não sente o espiritual. Rebeca sentiu o espiritual. É por isso que a angústia no espírito. Ela e o marido eram espirituais. Sentiu que a decisão do seu primogênito abalou o céu. Por quê? Porque Deus tinha propósito com o seu primogênito. Quem está entendendo? Estão caladinhos assim por quê? Porque estão prestando atenção ou estão com sono? Pois bem, então a tristeza vem por causa da pouca espiritualidade do filho, da decisão. A tristeza vem porque vê o filho, eles estão vendo o filho jogando fora tesouros que a terra não conhecia e queria conhecer através dele. A tristeza também é porque Esaú traria problemas para a família. Os cananeus não tinham costumes de disciplina no seu costume, eram adoradores de outros deuses. Na linguagem bíblica, casamento é união de família. Na linguagem bíblica, o casamento é um companheiro ou uma companheira que Deus está dando para fazer a obra e não para desfrutar de prazeres, porque ele é gato, porque ele é gata, entendeu? Porque todo mundo acha ela linda, todo mundo acha ele lindo, e eu já quero. Uma vez eu vi um pastor pregando dizendo: hoje casa-se por sexo. Pastor Ilquias gosta de pregar isso. O casamento hoje, o propósito é sexo. Ainda tem gente que diz: olha, se não casar eu vou viver em pecado, se não casar eu vou me acabar. Por quê? Porque ele está louco. Só que os estudiosos dizem: é verdade, a vida prova, a experiência prova que isso passa. Se não tiver propósito de Deus, eu dizia um amigo do meu pai que já partiu dessa, não sei para onde ele foi, eu não sei se ele aceitou Jesus. Ele dizia assim: o prato, vou dizer em código, viu, porque tem criança e pré-adolescente aqui. Ele dizia assim: o prato predileto do brasileiro é o capão assado. Na época ele dizia, né? Mas aí o cara come capão domingo, quando dá segunda, capão, quando dá terça-feira, o que nós vamos comer? Capão, é o prato predileto. Quando dá quarta, capão. Quinta, um capãozinho de novo. Sexta, um capãozinho. Quando dá sábado, ele quer sardinha, ovo, macarrãozinho. Ele quer jejuar, passar fome, mas não quer mais capão. E ele dizia isso: o cara casa com a menina é por sexo, é porque ele achou ela bonitinha, ela anda se sacudindo com as partes de fora, e o cara já está doido. Aí casa, aí ele come capão segunda, terça, quarta, quinta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai passando uma bicha ali, um tribo, ele pula em cima, mas não quer mais ver a de casa, porque não casou com propósito. Quem está entendendo? Estou falando em código.
E isso vice-versa. Isso é realidade ou não é, irmão? Não tem respeito, não tem nada. Pois bem, então, um casamento é uma união de famílias, ou mesmo, na visão bíblica, um aumento da família. É um aumento da família, um acréscimo. Então, a diferença de crenças, pelo contrário, haveria ali separação e divisão, perdas. Por quê? Porque Deus estava dizendo, vocês devem viver assim. E ele está casando com uma menina que os deuses ensinavam tudo diferente. Quem está entendendo aí, diga amém. Misericórdia. Os cananeus serviam a deuses estranhos. E os deuses deles não exigiam a menor disciplina, controle. Era a vida em função do prazer, fazer o que quer. E tem muito isso hoje, né? A amargura de espírito já nasceu no casamento. Nasce, é um problema mesmo físico, natural, de relação, mas é de espírito, porque há ali um jogar fora, um abandono dos propósitos de Deus. Muito embora ele pudesse ter a justificativa que ele quisesse. A menina é gente boa, rapaz, filha de seu fulano, é gente boa, mas não está dentro do propósito de Deus. A amargura já nasceu com o próprio casamento, mas ficou pior com a continuação. Ficaria em como Esaú foi se envolvendo com elas e com seu povo. E Deus estava dizendo, se apartem. Eu vou tirar esse povo de lá, para vocês ficarem lá e desenvolverem uma nação santa, cujo pai foi teu avô Esaú. No tempo em que os pais devem descansar da criação dos filhos, passar a vida lutando. Quando é criança, olha a luta aí, menino chora, menino daqui a pouco se suja, mija, chora, e aí quer dormir, é um negócio ali, lá atrás ali, olha como estava a Débora, já correu para cá, já correu para ali, e Oliver grita, ninguém sabe o que Oliver quer, e aí puxa para cá, está aqui a pequenininha já começou, ela não quer mais dormir, entendeu? Olha a outra ali, aí fica e sorri e canta. Cadê os outros? Está ali, o borrofo ali dentro, se aquietou, mas deixa acordar, entendeu? O Benjamin já está maiorzinho, já está pegando umas cipuadinhas, já está ficando mais quietinho, né? Entendeu? Aí quando cresce, muda só o tipo de trabalho, não é verdade? Aí é para levar para a escola, é não sei o que, é as influências, é não sei o que. Aí quando vai ficando adolescente, é o namoro, é a droga assediando, é a prostituição, é tanta coisa. E quando chega a idade que o ratão ficando velho, de descansar, de já receber agora ajuda, agora eu vou descansar, porque tu me deu muito trabalho, agora tu vai ter trabalho comigo, que estou gagá, que estou velho, que estou ficando abusado, agora tu vai pagar o que eu fiz por ti. Aí foi a hora que começou o problema. É angústia de espírito, por isso, que agora na hora de descansar eles vão ter problema. Este menino agora vai casar com estas bichas ruins. Por bem, Esaú ficou rico. Ficou ou não ficou? Eu já quero encerrar. Esaú ficou rico ou não ficou? Quando Jacó volta, que vai dar um presente para ele, diz, meu irmão, eu tenho demais, fica com o teu presente, eu tenho demais. Ficou rico, mas perdeu o propósito divino. Aos olhos de Deus, era um pobre. E aí eu adianto até que se a vida se encerrasse aqui, ele teria terminado, Por isso que Paulo diz, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque deixamos de usufruir os prazeres aqui, e se não tivesse lá, aí o negócio, nós seríamos os piores, os mais miseráveis. Mas há uma vida a ser vivida depois, onde nós prestaremos conta. Então Esaú vai passar por essa prestação de conta. Quem está entendendo? E outra coisa, e é uma verdade, se ele tinha alguma coisa, o que ele não sabia é que ele teria muito mais, em tesouros, em valores. Ele teria muito mais de Deus, faria muito mais, mas preferiu viver para si e para seus prazeres, mesmo tendo buscado depois. Quem lembra do texto que ele buscou
a primogenitura com lágrimas, mas nele não foi achado lugar de arrependimento. Por quê? Porque ele continuava olhando o físico, o material, a coisa que ele ia herdar, mas nunca entendeu o significado daquilo. Não houve uma mudança na sua mente. Ele nunca entendeu o que é servir a Deus, o valor de carregar a bênção espiritual. E essa geração age como Esaú, porque nunca entendeu o maior tesouro que a terra precisa. Alguém pensa que é dinheiro, quando chega no dinheiro, a vida desmantela muito mais, não resolve problema de ninguém. É claro que alguma outra coisa resolve. O que o mundo precisa de verdade, Deus chamou alguém para entregar, e às vezes alguém troca aquilo ali por um prato de lentilha. Ele, apesar de rico, cheio de mulheres, podia desfrutar do que ele quisesse, não podia carregar mais a bênção maior, o tesouro maior, a riqueza maior que esse mundo precisa e que o ser humano precisa. Nunca conseguiu entender o que é servir a Deus. Esaú, o propósito de Deus, sempre deu desculpa, achou argumento, nunca encontrou o valor de andar com Deus, de servir a Deus, de viver para Deus pela fé. E seu prazer estava nas coisas da terra. E assim fica a lição para nós. Deus nos chamou para realizar algo para Ele, né? Pelo seu propósito. Diga para o teu irmão: chamou você. Tem algo para ser feito, não é verdade? E a gente não pode tomar as decisões da vida, que decidem nossa vida, sobretudo, baseado nos nossos prazeres, nossas vontades, nossa visão, nosso cálculo, mas por fé, muitas vezes sem entender, mas devemos fazer, uma vez que nós entregamos nossa vida a Ele. Acabou. Vamos ficar de pé.